Como criar dashboard, fluxo de caixa pessoal no Excel passo a passo, aula final. Então, essa é a nossa aula final da construção do nosso dashboard para fluxo de caixa pessoal no Excel. Então, na aula passada, a gente aprendeu a começar a fazer a inserção do nosso painel e vamos dar continuidade à inserção dos demais gráficos ao nosso dashboard. Lembrando que eu já lhe ensinei a fazer toda a construção da planilha com os menus suspensos, como fazer toda a extração dos dados através da nossa guia relatório. Através da nossa guia relatório e com formatação condicional, a gente está construindo aqui os nossos painéis, ó. Legal? Então eu posso estar filtrando aqui por 2019, eu posso estar filtrando por 2020. Observe que quando eu não tenho valores, ele não traz formatação ao nosso painel, perfeito? Legal? Então, observe, ó. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? A partir de agora, vamos inserir os nossos demais dashboards e a parte estrutural aqui do nosso arquivo. Espero que você já possa deixar aquele gostei, porque é muito importante para a gente a sua opinião. Utilize o campo de comentários para eu saber o que você tem achado dessa aula. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço o convite para estar se inscrevendo clicando nesse botãozinho vermelho. Assim você não perde nenhum conteúdo nosso. Todos os dias postamos conteúdos novos. Então, ao se inscrever, você passa a receber todos os nossos conteúdos novos. Então, se inscreve aí, deixa aquele gostei e vamos aprender agora do zero. Bom, eu vou apagar aqui os nossos rótulos de dados e vou acabar inserindo aqui para que eu possa mostrar a você qual é a ideia, beleza? Bom, como eu vou trabalhar com 3 gráficos aqui, um do lado do outro, a gente não tem tanto espaço, embora seja dados monetários, eu não vou querer visualizar o cifrão e nem as casas decimais. Então, se eu clicar agora nesse momento sobre qualquer uma dessas barras, ao clicar sobre um, já seleciono as demais de uma única vez. Clico no botão direito e vou nessa opção aqui adicionar rótulo de dados. Ó. Ao clicar, observe que já aparecem os valores para a gente. Lembrando que esses valores estão vindo lá da nossa guia relatório, que são exatamente esses valores aqui. Ó. Então eu posso estar aplicando uma formatação diretamente nessa base, como eu posso estar aplicando uma formatação diretamente só sobre esses rótulos. Como nesse painel acima eu quero visualizar as casas decimais, então a minha ideia é não eliminar as casas decimais diretamente na base de dados, então somente para este gráfico em si. Então como é que eu vou fazer aqui para que você entenda? Ó? Bom, a primeira coisa que eu vou estar fazendo será a seguinte, ó. Lá na nossa, se eu clicar sobre esse rótulo aqui, observe, ó, ao clicar sobre um, já seleciona todos. Então eu vou clicar com o botão direito e vou aqui na opção adicionar rótulo de dados. Ó. Bom, observe que tem uma opção aqui, número, e eu vou estar expandindo a mesma para que eu faça a configuração desses números que estão sobre as nossas barras. Então cliquei sobre ele, observe que já se expandiu e aqui aparece para mim, ó, a categoria está como geral nesse momento e o código de formatação também está como geral. E observe que eu posso estar adicionando aqui uma formatação. Bom, o que eu vou estar fazendo aqui para que você entenda? Ó? Primeira coisa, eu vou mudar esses números. Vou mudar esses números que eu estou visualizando sobre os meus gráficos. De geral, eu vou mudar para número. Ao fazer isso, observe que ele já sumiu com as casas, já sumiu com os nossos cifrões. Então ainda ficou as casas decimais. Então o que vamos fazer aqui para que você entenda? Ó? Bom, para eu adicionar uma máscara para esses valores, observe. Estou com eles selecionados. Vou clicar novamente aqui na minha opção número. E observe que aqui eu tenho uma opção casas decimais. Observe, ó, eu tenho aqui a opção casas decimais. Ao mudar aqui para número, automaticamente aqui ele já me apareceu um código de formatação. No entanto, não é esse que eu vou precisar, beleza? Então observe, ó, nesse momento eu vou eliminar essas casas decimais, eu vou zerá-las. E observe, ó, vou mudar aqui de 2, vou colocar o valor 0, vou dar um Enter. E observe que já desapareceu as casas decimais. No entanto, aonde eu não tenho valores, ficou um valor 0. Então, o que eu vou fazer aqui para eliminá-lo? Então, o que eu vou fazer aqui? Entenda, observe. Eu vou lá na minha guia relatório. Eu vou clicar sobre qualquer uma dessas células. Vou clicar aqui na opção formatar células. E eu vou só copiar aqui uma formatação através da guia personalizada. Então, eu clico sobre a guia personalizada. Vou subir aqui a minha barrinha. E aqui tem uma formatação que vai me atender. Ó, que basicamente será essa daqui. Ó. Então, eu vou pegar essa formatação e vou aplicar diretamente lá aos nossos rótulos. Lembrando que eu vou fazer dessa forma porque eu não quero formatar o meu intervalo fonte. Ou seja, eu não quero formatar esse intervalo porque esses mesmos valores me aparecem lá no meu painel superior. E eu quero essa formatação apenas sobre aquelas barras.
perfeito? Como lá não me sugere como eu utilizar essa formatação, por isso que eu vim até esse caminho, beleza? Então observe, ó. Então vou selecionar essa máscara, vou dar um Ctrl C e posso estar fechando a mesma, beleza? Então se eu voltar lá na minha guia Dashboard, lembrando que eu não precisaria nem sequer ter ido àquela outra guia, foi apenas para mostrar a você, beleza? Então eu vou fazer isso, observa, eu vou clicar sobre qualquer um desses rótulos, vou clicar aqui na opção número e aqui eu vou aplicar aquela formatação, observe, ó, código da formatação, observe como eu havia dito, ele não permite que eu possa estar adicionando, ó. Então vou mudar aqui, observe, vou mudar e vou colocar o meu ponto e vírgula e vou colocar aspas duplas, ou seja, para esvaziar os valores que forem zerados, ó. Lembrando que se eu tivesse utilizado aqui a guia personalizada, possivelmente ele iria me adicionar, perfeito? No entanto, muitas vezes ele não vai trazer o valor, a máscara que eu queira. Então essa aqui, creio eu, é a forma mais fácil, ó. Então o meu trabalho agora é apenas adicionar essa formatação. Então eu vou clicar nesse botão adicionar. Após eu informar o código de formatação que eu queira, ou seja, essa é a máscara que eu estou passando para o meu gráfico. E vou clicar nesse adicionar para que ele aceite essa máscara, ó. Cliquei. E observe que os zeros sumiram, ó. Então aqui não impactou o meu painel superior. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa fonte de dados, na nossa guia relatório. Observe que também não impactou. Então, como eu havia dito, eu poderia simplesmente formatar diretamente por essa base. No entanto, se eu fizesse isso, iria afetar o meu painel superior. Então essa formatação foi exclusiva apenas para esses valores que estão sobre as minhas barras, beleza? Bom, entendido isso, o que é que a gente vai estar fazendo agora? Vamos aplicar essa mesma corzinha verde para as nossas barras. Lembrando que essa é a aula final, é a 4ª aula, então sugiro que você possa assistir. Na descrição desse vídeo vai estar o link da playlist completa para você entender como é que chegamos até aqui. Inclusive, essa cor não é uma cor pré-definida do Excel, ela está dentro da minha paleta de cores, mas para a gente chegar até ela, lá nas aulas anteriores eu já lhe mostrei como fazer isso. Então, ao selecionar aqui minha barra, vou clicar na minha página inicial, vou aqui no meu balde de tintas, e após eu ter criado algumas cores, ela já aparece aqui para a gente que possa estar utilizando junto com as cores padrões, ó. Então essa corzinha que eu vou estar aplicando, ó. Observe, ó. Legal? Bom, entendido isso, aqui vai entrar o meu meio de pagamento, aqui vai entrar a minha fonte de renda. Então no meu meio de pagamento vai entrar um gráfico de rosca. Então como é que eu faço isso? Eu vou lá na minha base de dados, na nossa guia relatório, e lá vai aparecer para mim o que? Lá vai aparecer para mim o meu meio de pagamento, se ele foi a dinheiro, a crédito ou a débito. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar os valores que eu queira que apareça no gráfico. Então eu vou selecionar aqui, ó, observe, ó. Vou selecionar aqui esses 3 valores. Vou vir na nossa guia inserir e vou escolher a opção gráfico de rosca, ó. Clico em inserir, venho aqui nessa opçãozinha aqui para inserir um gráfico. Observe, ó. E vou vir selecionar aqui o meu gráfico de rosca, ó. Bom, observe que só apareceu 2 barrinhas porque tem um dos valores que estão zerados, ó. Perfeito? A partir do momento que ele receber algum valor, ele for atualizando, ele vai criar uma terceira cor nesse gráfico de rosca, perfeito? Entendido isso, eu vou estar diminuindo aqui um pouco o meu gráfico. Vou dar um Ctrl X e vamos levar ele lá para a nossa guia Dashboard, perfeito? Então deixa eu dar um Ctrl V, colei. Vou colar aqui. Observe, ó. Bom, e aí o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu posso, obviamente, estar aumentando a área desse gráfico. Então eu posso estar clicando com o botão direito, formatar série de dados. E aqui observe, ó, o tamanho do orifício da rosca. Observe que nesse momento ele está com 75%. Ó. Então eu posso estar, observe, ó, eu posso estar aumentando, eu posso estar diminuindo. No caso, eu posso estar clicando sobre o meu gráfico, eu posso estar arrastando para que eu possa estar aumentando somente ele, ó. Então, no meu caso, eu não vou precisar desse tipo de gráfico, até porque eu já tenho o título aqui acima, ó. Então, vou selecionar o mesmo, vou só reposicionar aqui dentro da nossa área. E eu posso, obviamente, estar aumentando aqui as minhas barras, ó. Para isso, eu vou vir aqui no meu balde de tintas. Posso vir aqui no nosso preenchimento. E eu posso estar dando um destaque maior a uma barra ou a uma outra, beleza? Então, observe, ó, eu posso vir aqui na minha borda. E aqui eu posso estar aumentando a minha largura, ó. Observe, ó, se eu vim aqui aumentar, por exemplo, para 3, vou dar um Enter. Observe aqui o destaque vai dando ao nosso gráfico, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Bom, isso aqui foi só para ilustrar você. Eu vou estar aqui, tamanho do orifício da minha rosca, eu vou estar colocando um percentual maior, um percentual menor, até para que ele fique com
ele fique bem mais arredondado. Ó. Observe, ó. Vou colocar aqui o valor, por exemplo, de 50%. Observe como é que ele já ficou aqui. E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou aplicar um preenchimento agora correspondente a cada um dos valores, beleza? Então observe, ó. Se observarmos esse valor maior, se eu clicar sobre ele, ó, se eu clicar aqui sobre o meu valor maior, se formos dar uma olhadinha lá na nossa guia relatório, vamos só observar aqui o seguinte, ó. Bom, observe, ó. O meu crédito é aquele valor maior, aquele valor em cinza, e o meu dinheiro aqui é esse valor aqui menor. Se dermos uma olhada na nossa legenda do nosso gráfico, como ela está um pouquinho pequena, aqui também a gente consegue acompanhar, observe, ó. No entanto, como o débito e o crédito estão com a mesma corzinha aqui, por isso ficou um pouquinho difícil de detectar por aqui mesmo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Basicamente, ó. Para o nosso débito, eu vou colocar uma cor e para o dinheiro eu vou colocar uma outra cor, beleza? Então vamos lá. Perdão, para o nosso crédito vai ficar uma cor, para o débito uma outra e o dinheiro uma terceira cor. Então vamos lá. Essa cor que eu estou visualizando nesse momento agora, como eu só tenho dois valores, só tenho valores para crédito e valores para dinheiro, então o que eu vou fazer aqui, ó? Essa corzinha laranja significa o que? O nosso dinheiro. Então eu vou aplicar um preenchimento para ele, ó. Então, página inicial, vou aplicar o meu balde de tintas, ó. E já essa corzinha aqui, para que eu possa, obviamente, aplicar uma cor diretamente à barra, eu dou um clique, ela seleciona as duas roscas. E claro, depois eu dou um segundo clique, especificando qual é a rosca que eu quero estar aplicando a formatação. Perfeito? Então, observe, nesse momento eu estou selecionando aqui a minha cinza. E a mesma coisa eu vou fazer por aqui novamente. Ó. Página inicial, vou aqui no meu balde de tintas e vou selecionar a corzinha vermelha. Ó. Lembrando que eu poderia também aplicar essa mesma formatação aqui através desse balde de tintas. Observe que está aqui a mesma cor. Bom, e aqui eu vou querer visualizar o que? Aqui eu vou querer visualizar o percentual. Então, se eu for lá na nossa guia relatório, se observarmos, a gente criou um percentual para eles. Ó, e é exatamente isso que eu vou estar fazendo. Ó. Se eu voltar aqui na nossa guia dashboards, clicar sobre o meu gráfico, clico com o botão direito e vou clicar aqui na opção adicionar roda de dados. Ó. E observe que ele vai adicionar aqui os valores. No entanto, ele vai adicionar aqui os percentuais. Ó. Perdão, adicionou aqui os valores, já que é a minha fonte de dados. Então, como é que eu faço para puxar, para trazer os percentuais ao invés dos valores? Então, clico sobre o meu rótulo. Normalmente, ó, formatar rótulo de dados. E aqui, se observarmos, eu tenho aqui a opção ó, valor, o nome da série, o valor a partir da célula. E eu tenho aqui o nome da categoria. Então, esse valor aqui é exatamente esse valor que eu estou visualizando. Então, ao invés desse valor, eu vou pegar o valor a partir da célula. Então, eu vou dizer qual é o valor que eu quero que apareça nesse gráfico, perfeito? Então, observe, eu vou marcar essa opção e depois eu vou estar desmarcando a opção valor, porque eu quero visualizar apenas o percentual. Não quero visualizar percentual com valor. Perfeito? Então, observe, ó, vou marcar aqui a opção valor a partir da célula, vou clicar nessa setinha e vou apontar para onde eu quero estar puxando os valores. Então, os valores que eu vou estar puxando são esses daqui, ó. Vou clicar na minha setinha, vou dar um OK. Observe que eu vou visualizar agora tanto os valores como os percentuais. Então, meu trabalho agora é basicamente o que? Só desmarcar a opção valor. Então, vou desmarcar a opção valor e observe aqui que vai aparecer os percentuais para a gente, ó. Legal? Então, lembrando que aqui são três níveis. Eu tenho o crédito, tenho o dinheiro e tenho o débito, perfeito? Como tem um dos três valores que não tem valores, observe que ele ficou o 0% bem aqui, ó. Bom, o nosso próximo gráfico aqui vai trazer a nossa fonte de renda. Então, vamos só diminuir aqui um pouco o gráfico, só para que a gente possa ter espaço aqui para ele. Deixa eu só reposicionar aqui o mesmo. Lembrando que eu posso clicar aqui diretamente na minha rosca, ao nosso gráfico de rosca, e está aumentando, perfeito? Bom, vamos lá, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó. O nosso terceiro gráfico aqui, o fonte de rendas, a gente vai selecionar da onde é que vem as nossas rendas. Então, vamos lá no nosso gráfico, na nossa guia relatório, e vamos observar aqui, ó, as nossas rendas, nesse momento, está aqui nas nossas receitas, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, eu vou selecionar esses mesmos valores, vou clicar no meu inserir, vou clicar aqui na minha opção gráfico de base, e vou selecionar aqui o gráfico de base de 2D, ó. Cliquei, ó. Bom, não vou precisar aqui desses valores laterais, não vou precisar dessas linhas de grades, e também não vou precisar desse título, ó. Então, eu vou diminuir aqui a minha área e vou dar um Ctrl X e vou levar ele lá para a nossa guia Dashboards. E vou dar um Ctrl V, ó. Bom, ao fazer isso, eu vou estar colando aqui o nosso gráfico. Vou colar aqui o nosso gráfico aqui do lado deste. E aqui vai trazer o que? Os valores
referentes à nossa fonte de renda. Então aqui eu consigo visualizar quais foram as nossas fontes de renda. Claro, a gente pode tanto diminuir aqui o espaçamento, como a gente pode também colocar ele numa ordem. E é isso que você vai estar aprendendo, perfeito? Então observe, ó, se eu selecionar aqui as minhas barras, clico no botão direito, adicionar, formatar série de dados, essa última opção, e eu vou aproximar essas barras uma das outras. Ó. Se observar, nesse momento ele está com o padrão 219, eu tenho sempre por hábito deixar ele quase zerado, eu não vou colocar o valor zero, eu vou colocar aqui o valor de 20%. Ó. Eu vou colocar o valor de 20%, vou dar um Enter, e observe que as nossas barras já ficaram próximas uma das outras. Ó. Perfeito? Se eu clicar sobre elas, clicar com o botão direito, adicionar roda de dados, eu já vou visualizar os valores sobre elas. Ó. Perfeito? Bom, e claro, o ideal é o que? Se aqui é minhas rendas, eu vou selecionar aquela mesma corzinha verde. Ó. Página inicial, vou selecionar aqui meu balde de tintas, a nossa corzinha verde. Lembrando que essa corzinha verde a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores, beleza? Então vou aqui no meu balde de tintas, vou selecionar aqui a corzinha verde e observe, ó, como o nosso dash está criando uma cara bem mais interessante agora. Ó. Se repararmos, esses valores aqui não estão na ordem crescente, ó. Observe, tem um valores aleatórios, tá, conforme eu estou nesse momento selecionado na minha base de dados. Ó. Se eu vim aqui 2020, observe, ó, se eu vim aqui para 2019, observe que os valores vão estar mudando conforme eu vou selecionando. Ó. Perfeito? Aqui eu não criei uma formatação especificamente quando ele ficar com uma outra cor, perfeito? Observe, ó, se eu for lá na nossa guia relatório, se eu for aqui na nossa guia relatório, observe que eu criei uma formatação condicional para o trimestre 1, 2, 3 e 4. Quando os meus valores ficam negativos, são menores que zero, ele fica na corzinha vermelha. Quando eles ficam maior que zero, ele fica na corzinha verde. E quando eles ficam zerados, nesse momento não há formatação que está abrangendo eles. Então, para que eu possa fazer uma formatação que pegue eles, basicamente, o que é que eu devo fazer aqui? Ó? Bom, eu vou selecionar essa célula qualquer. Aqui há uma formatação condicional que aprendemos na aula passada. Vou vir aqui na nossa guia, página inicial, vou clicar aqui em formatação condicional e vou clicar aqui em nova regra. Ó. Bom, ao clicar aqui em nova regra, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou utilizar aqui a opção usar uma fórmula para determinar quais células a serem formatadas. Selecionei essa opção e vou clicar na célula que eu vou estar aplicando, beleza? A célula que eu vou estar utilizando como parâmetro. No meu caso, a célula que eu estou utilizando como parâmetro, vejamos, a célula que estamos utilizando como parâmetro é aqui a nossa célula do saldo, perfeito? Bom, aqui no nosso saldo, para que eu possa arrastar a nossa fórmula, você sabe perfeitamente que eu vou eliminar esse cifrão aqui, ó. Então, ao fazer isso, essa única fórmula eu vou fazer para uma única célula e ao arrastar ela vai contemplar as células que eu estiver arrastando sobre elas, beleza? Então, eu vou apagar o meu cifrão e vou colocar aqui, por exemplo, igual a zero. Então, se for igual a zero, ele vai fazer alguma formatação específica para essa situação. Então, vou clicar aqui novamente na nossa caixinha. Vou clicar aqui, ó, em formatar e vou escolher um preenchimento. Ó. Bom, no meu caso, eu vou deixar ali um preenchimento. Nesse momento ele está todo branquinho, então eu vou colocar um preenchimento aqui mais cinza. Observe, ó, por exemplo, esse preenchimento aqui cinza. A minha fonte eu vou deixar aqui na corzinha branca. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. E observe que ele aplicou somente nesse momento a esta célula. Se eu arrastar sobre as outras, observe, ó, essa daqui, no caso, ele não formatou porque tem valores positivos, perfeito? Se eu for lá no nosso dash, não sei se ele já ficou, vamos dar uma olhadinha, ó. Observe, ó, como ficou bem interessante. Ou seja, aonde agora não tem valores, ele ficou com esse cinzazinho, ó. Se eu vim aqui para 2020, tem um valor para todos os meses. Se eu vim aqui para 2019, também tem um valor para todos os meses. Lembrando que quando ele fica com essa rebarba aqui, observe, ó, possivelmente foi na hora do nosso corte. Então aqui é bem simples, ó. Basta eu selecionar a área que eu queira, clicar aqui na nossa guia, formatar e fazer o corte, perfeito? Vou fazer aqui o corte e depois é só reposicionar novamente, ó. Bom, já cortei. Observe que agora só tem uma área verde e o meu trabalho agora é só estar arrastando, perfeito? Observe, ó. Legal? Perfeito, ó. Bom, tenho certeza que até aqui já valeu aquele seu gostei. É muito importante o seu like para eu entender que você gostou do conteúdo e assim você me ajuda fazendo com que esse vídeo seja sugerido pelo YouTube para mais pessoas. Então deixa aquele gostei, é muito importante para mim e pode estar utilizando como comentários para sugestões. Críticas são sempre bem-vindas, perfeito? A gente está aqui para estarmos aprendendo juntos. Bom, ao fazer isso, agora a gente vai partir para os nossos
temos mais 3 gráficos a inserir ao nosso dashboard, perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no meu fonte de renda, eu vou colocar um parênteses e também vou colocar o cifrão para representar que aqui é um valor monetário, perfeito? Então, agora meu trabalho vai ser basicamente o quê? Vou copiar esses 3 títulos acima, vou dar um Ctrl C com a tecla Ctrl selecionado, cliquei sobre cada um deles, com os 3 selecionados já dei um Ctrl C, e agora eu vou dar um Ctrl V colando aqui abaixo, ó. Perfeito? Agora meu trabalho é só reposicionar os mesmos. Bom, ao fazer isso, agora vou mudar apenas os títulos, porque agora eu vou colocar outros valores aqui abaixo. Esse daqui, por exemplo, vai ser, ao invés de ser o meu total de renda, vai ser o meu total de despesas. Então vamos colocar aqui, ó, total de despesas. Já o outro vai ser, por exemplo, ao invés de ser o meu meio de pagamento, eu vou visualizar as minhas receitas versus despesas. Então vamos lá, ó. Receitas versus despesas. E por último, aqui, ao invés de ser fonte de renda, eu vou estar visualizando a minha fonte de despesas. Então observe que é bem tranquilo. Lá no meu total de despesas, agora ao invés de se você lembra, aqui eu peguei aonde eu peguei da minha área. Eu peguei desse intervalo aqui, ó, que é o meu total de rendas. Aqui agora eu vou pegar do meu total de despesas, obviamente é bem simples. Vou selecionar esse mesmo intervalo, eu posso aproveitar até esse mesmo gráfico que já tem aqui e apenas alterar a fonte de dados. No entanto, possivelmente eu vou ter que mudar também as formatações. Vamos ver o que acontece se eu pegar este gráfico, ó, observa, se eu pegar esse mesmo gráfico que já está aqui, der um Ctrl C, der um Ctrl V e tentar apenas alterar a fonte de dados. Vamos ver o que a gente ganha com isso, ó. Observe, ó, vou selecionar aqui, vou colocar ele aqui abaixo, para que eu possa mudar a fonte de dados é bem simples, ó. Clico no botão direito sobre qualquer uma das barras, vou mudar aqui a opção, ó, selecionar dados, ou seja, eu vou alterar agora a fonte de dados. Então a fonte de dados que a gente está puxando, observe, ó, é esse intervalo aqui que tem essa intersecção aqui, ó. Então, ao invés de puxar dessa base aí, observe, ó, se eu fizer dessa forma aqui, ó, vou selecionar até aqui e vou pressionar a tecla Ctrl, e agora eu vou clicar sobre o intervalo de células que eu quero, ó. Vou dar um OK e vamos observar. Observe, ó. Perfeito? Até aí. Lembrando que eu poderia simplesmente ter selecionado diretamente aquela fonte de dados e ter clicado na opção inserir um gráfico. Beleza? Foi apenas para a gente ganhar tempo com isso, ó. Bom, feito isso, se eu clicar aqui sobre as minhas barras, adicionar roda de dados, observe que novamente vai aparecer aqueles valores. Eu não quero ver os valores aqui no formato moeda e também não quero simplesmente configurar diretamente a minha base de dados. Se eu fizer isso, vai afetar aqui o meu painel. Então, simplesmente eu vou configurar diretamente aqui ao meu próprio base, perfeito? Então, vamos só primeiramente copiar aquela formatação para eliminar os zeros. Então, se eu clicar sobre essa célula com o botão direito, formatar células, vou vir aqui na nossa guia personalizada, vou pegar essa máscara aqui. Lembrando que quando a gente vai adicionando máscaras, possivelmente ele já aparece lá abaixo para a gente. Vamos verificar se aparece aqui, ó. Bom, nesse momento que não está aparecendo, então eu vou selecionar essa máscara aqui, vou dar um Ctrl C. E lembrando que eu vou aproveitar essa máscara e vou adicionar ponto e vírgula, aspas duplas para quê? Para ignorar as células que contêm os valores zeros diretamente no meu próprio gráfico. Perfeito? Então vou dar um Ctrl C, vou fechar aqui essa guia e agora sim eu vou fazer as configurações necessárias. Vou clicar com o botão direito sobre elas, vou clicar aqui na nossa opção formatar rótulo de dados e vai aparecer aqui as configurações à minha direita. Vou clicar na opção número, então vou mudar aqui de geral, vou mudar para número. Observe aqui que os meus cifrões já sumiram e agora meu problema é só eliminar as casas decimais. Então vou eliminar as casas decimais através daqui, ó. Observe, ó, mudei de geral para número, agora eu vou mudar casas decimais 2 para 0. Então mudei para 0 e agora eu vou aqui na minha opção, ó, código de formatação, ó. O código de formatação que eu vou estar inserindo no nosso projeto, perfeito? Peço desculpas aí vocês pelo lag, então vou colar aqui a formatação que acabamos de copiar. Vou colocar ponto e vírgula, aspas duplas, ou seja, a formatação que a gente está utilizando para ignorar os zeros, perfeito? Então o meu trabalho agora é apenas clicar no adicional. Então cliquei no adicionar, observe que já sumiram lá os zeros. Se eu for na minha base de dados, se observarmos, os zeros aqui não sumiram, perfeito? Então não afetou em nada a nossa base de dados, perfeito? Bom,
Aqui, como é as despesas, agora eu vou aplicar a formatação vermelha a ela. Então, vou na minha página inicial, vou pegar o meu balde de tintas e vou selecionar aqui a corzinha vermelha. Ó. Legal? Bom, agora vai entrar aqui o meu gráfico de receitas versus despesas. Se a gente for dar uma olhadinha na nossa guia relatório, vamos dar uma olhadinha. Ó. Na nossa guia relatório, eu tenho aqui as minhas despesas, eu tenho as minhas receitas, tenho os meus meios de pagamentos. A gente acabou ainda não criando a extração de dados para isso, a gente vai estar fazendo a partir de agora. Mas vamos aproveitar que a gente já tem criado aqui, ó, a minha fonte de despesa. A minha fonte de despesas, creio eu que já tem aqui, ó. Observe, ó. Fonte de despesas, tá aqui elas, ó. Então eu posso tanto copiar aquele próprio gráfico da receita e só mudar a fonte de dados, como eu posso simplesmente já inserir a partir daqui, beleza? Então vamos fazer a partir daqui mesmo, ó. Vou selecionar o meu intervalo, vou clicar na nossa guia inserir, vou clicar aqui no nosso gráfico de base e vou escolher a segunda opção. Bom, não vou precisar desses valores, não vou precisar dessas linhas de grades, vou clicar sobre qualquer uma dessas barras. Ao fazer isso, ela seleciona todas as barras de uma única vez, clico no botão direito, clico na opção formatar a série de dados e aí eu vou aproximar essas barras, ó. Largura do espaçamento está com o padrão de 219 e eu vou colocar o valor de 20, ó, para deixar as minhas barras mais próximas uma das outras, ó. Observe aqui que o meu alinhamento aqui, observe que como possivelmente ele não tem espaço suficiente, então ele fica nessa posição. Então se eu clicar sobre ele, observe aqui, ó, direção do texto, ó. Nesse momento ele está tentando deixar na horizontal, perfeito? Possivelmente não está aparecendo devido ao tamanho da fonte, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl X, vou levar esse gráfico lá para a nossa guia dashboards e vamos estar colando aqui, ó, vou dar um Ctrl V. Então deixa eu tentar colar aqui o mesmo, eu vou diminuir o tamanho dele e claro, eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte, para ver se a gente consegue visualizar esses dados, os nomes abaixo das nossas barras. Caso não, a gente possa estar aumentando um pouquinho a área. Se observarmos, a gente tem tanto espaço à minha esquerda como à minha direita, perfeito? Então observe, eu vou clicar sobre eles, lembrando que aqui eu poderia ter puxado só os 4 primeiros ou os 5 mais, perfeito? Para a gente ganhar espaço. Então vamos só tentar diminuir aqui a fonte, ó. Para iniciar, observe que o tamanho da fonte já está bem pequeno, então o ideal aqui, ou eu aumento o gráfico, ou eu crio um ranqueamento para eu visualizar apenas os 5 primeiros, para que não dê esse efeito aqui, perfeito? Lembrando que eu poderia simplesmente colocar os meus próprios rótulos aqui, ó, formatar eixo, eu poderia simplesmente vir aqui na minha posição e botar ele naquela posiçãozinha, ó, observe, ó. Só que eu não acho muito interessante visualizar os dados dessa forma aqui, ó. Perfeito? Bom, se eu precisar criar os 5 primeiros, o que é que eu deveria fazer aqui para que você entenda, ó? Eu vou aplicar somente a esse, e aí você pode replicar para este outro aqui, ó. Perfeito? A ideia é a mesma, é bem simples. Observe, ó. Nesse momento eu estou puxando os dados diretamente dessa base, perfeito? Como os dados podem estar variando, eu não vou poder pré-estabelecer quem é primeiro, quem é segundo, terceiro, quarto ou quinto. Simplesmente eu vou criar um ranqueamento, onde ele vai buscar quem é o primeiro, quem é o quarto, quem é o quinto, perfeito? Então, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 1, 2, vou arrastar aqui, vou criar um ranking de 1 a 5, e aqui eu vou ordenar esses valores. Vou utilizar aqui a função ordem. Então, observa, vou utilizar aqui a função ordem, ela me pede um num e me pede a referência, perfeito? Então, vamos lá. Então, quem é o num? O num é o valor que eu vou estar querendo comparar a minha referência. Então, vou clicar sobre essa célula, vou colocar um ponto e vírgula e vou selecionar aqui a minha referência. Ó. Como eu vou arrastar essa fórmula, eu vou estar travando esse intervalo, observe. Ó. Então, recapitulando, o E25 é essa célula aqui do meu lado. Ó. E o E25 ao E33 é a minha referência. Ó. E como eu vou arrastar a fórmula, eu vou estar travando a mesma, selecionando esse intervalo e pressionando a tecla F4. Então, observe. Ó. Vou pressionar a tecla F4, travei o intervalo, vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Então, ele pré-estabeleceu que esse valor aqui, que o transporte dentro desses valores, ele ficou em terceiro lugar, beleza? Então, vou dar um duplo clique aqui na minha alça. Observe, ó, ele já pré-estabeleceu valores, ó. Legal? Então, observe, eu tenho o terceiro, tenho o sexto, o 2, o quarto, o nono, o sétimo, o oitavo e o quinto. Bom, e aí você pode estar se perguntando, quem é o primeiro? Ó, se eu clicar sobre a minha forma, observe que eu acabei pegando aqui também o intervalo total. Então, vamos só tirar aqui um número a mais. Ó. Vou colocar até o 32, então eu vou pegar somente até o intervalo das viagens. Ó, perfeito?
Então observe que nesse momento, ó, de E25 a E32 é correspondente a essa área em vermelho. Ó. Legal? Bom, se eu der um Enter novamente, observe que ele pré-estabeleceu que o transporte ficou em segundo lugar. Então se eu arrastar a nossa fórmula até viagens, observe que agora sim eu consigo visualizar quem são os 5 primeiros. Ó. Lembrando que dessa forma que eu estou fazendo aqui, se não criar uma função desempate, o que vai acontecer? Se tiver valores repetidos, ele não vai funcionar. Isso daí eu já ensinei em outros vídeos como fazer o desempate. E na descrição desse vídeo eu vou também deixar o link de como você criar o desempate, perfeito? Então observe, ó. Vou colocar aqui igual a um PROC-V básico. Ó. Aqui basta agora eu fazer a procura. Agora eu já sei, ó. Eu já sei quem é o primeiro dentro dessa listagem. Se observarmos, ó, é a alimentação. Nesse momento, a alimentação está em primeiro lugar. Então, o valor procurado é esse carinha aqui do meu lado. Ó. Como eu vou arrastar a fórmula para o lado, eu vou colocar um cifrão aqui do lado. Assim, vai permitir que eu arraste para o lado e eu não perca essa coluna como referência, perfeito? Ponto e vírgula. Que é a minha matriz tabela? Minha matriz tabela vai ser tudo isso daqui, ó. Então, eu vou estar travando o mesmo. Vou pressionar o F4. Ponto e vírgula, qual é a coluna que eu vou estar querendo retornar? Eu vou querer retornar o tipo de despesa, o nome da despesa. Então eu vou colocar o número 2, porque a primeira coluna seria a posição, a segunda coluna o nome da despesa e a terceira o valor. Então eu quero retornar a despesa que está na segunda coluna. Então eu coloco o valor 2, coloco ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata. Então eu posso tanto clicar aqui no argumento verdadeiro, como eu posso simplesmente colocar o valor 0. E vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter para a função PROC-V básica. Ó. Se eu arrastar para o lado, observe que vai acompanhar o mesmo valor. No entanto, agora eu quero, ao invés de ver a alimentação novamente, eu quero ver o valor correspondente à alimentação. Então, ao invés de 2, eu vou trocar para 3, porque é o terceiro item dentro dessa matriz tabela. Ó. O primeiro item é a classificação, a posição. O segundo item é a coluna com a discriminação. E a terceira seria os valores. Então, se eu quiser ver os valores, eu coloco o número 3. Ó. Perfeito? Então, agora basta eu arrastar a nossa fórmula, selecionei o meu intervalo e arrastei. E agora eu já descobri quem são os 5 primeiros. Ó. Então, se eu for lá na minha guia Dashboards, e agora eu posso mudar a posição aqui. Ó. Se eu clicar sobre ele, selecionar dados, eu venho aqui na minha base de dados, aqui ele está puxando, da onde ele está puxando os valores. Então, aqui basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou apagar isso aqui e vou selecionar isso aqui, ó. E vou dar um OK, ó. Observe, agora sim eu consigo visualizar apenas os 5 primeiros, ó. Então agora eu posso também reposicionar aqui os nossos textos, ó. Vou clicar sobre ele, formatar eixos e eu vou reposicionar através aqui da nossa guia, ó. Propriedades e tamanhos, ó. Cliquei sobre ela, vou mudar aqui a posição do meu texto, vou deixar na horizontal. Observe, ó. E aqui, como o total são as minhas fontes de despesas, então eu vou pegar essa corzinha azul e vou alterar para a corzinha vermelha, ó. Legal? Observe como é que está ficando bem interessante a nossa área gráfica. Deixa eu só colocar um fundo, o mesmo fundo que eu apliquei aos anteriores. Ó. Essa segunda cozinha aqui. Ó. Legal? Lembrando que aqui a gente vai estar ocultando a nossa barra de fórmulas, a gente vai ocultar aqui o nosso cabeçalho. Observe que o meu menu superior já está recolhido. Caso você não saiba recolher, é bem simples. Ó. Eu posso clicar em qualquer uma dessas guias. Vou clicar, por exemplo, na página inicial. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, observe que tem uma setinha aqui. Ó. Recolher faixa de opções. Observe que eu marquei. Ou seja, eu estou com ela recolhida. Ó. Se eu desmarcar, observe que aí ela fica aparecendo para mim de forma fixa. Ó. E aí eu não tenho tanto espaço para visualizar o nosso dashboard. Perfeito? Então eu vou clicar sobre ela novamente e vou clicar novamente na opção recolher faixas. Ó. E aí a gente consegue ter um campo de visão muito maior. Então vamos também recolher aqui o cabeçalho e recolher a barra de fórmulas. Ó. Exibir, barra de fórmulas, exibir. Vou estar aqui, ó. Não vou querer visualizar as linhas de grades e também não vou querer visualizar as linhas de título. Ó. E agora deixa eu colocar aqui o meu cursor aqui ao topo, observe. Ó. Bom, para que a gente possa visualizar toda a informação, eu posso tanto diminuir um pouquinho mais esse gráfico acima, como eu posso diminuir um pouquinho o gráfico abaixo, perfeito? Aí vai sempre do gosto pessoal de cada um. Então vamos só fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar esse daqui e eu vou diminuir um pouquinho ele, ó. Perfeito? Também vou ter que fazer a mesma coisa para este outro. Como também vou fazer para esse outro aqui, ó. Bom, agora vamos só reposicionar aqui os nossos gráficos. Vou clicar sobre todos os meus objetos. Estou com a tecla Ctrl selecionada. Cliquei. E agora eu vou só reposicionar. Observe que eu deveria ainda diminuir mais um pouquinho. Mas aí eu tenho certeza que você já entendeu o contexto, perfeito? Bom, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho esse daqui. Só para que a gente possa visualizar aqui o nome dos meses, ó.
Perfeito. Ó. Bom, agora basta o quê? Basta eu visualizar apenas o meu receita e despesas. É bem simples, ó. Se eu for lá na nossa guia relatório, eu já tenho aqui os valores discriminados, quem são as receitas, quem são as despesas, as minhas formas de pagamento. Então basta eu fazer o que aqui, ó? Receita e despesas. Vamos dar só uma olhadinha aqui na nossa guia lançamentos. Observe, ó, eu tenho despesas e tenho as nossas rendas, perfeito? Então deixa eu só visualizar despesas versus renda. Então vamos lá, ó. Na guia relatório, vou colocar aqui, por exemplo, ó, renda, e aqui eu vou colocar despesas. E aí a gente vai criar novamente com a função soma-Cs a nossa formulazinha básica. Ó. Então basta aqui fazer o quê? Igual ao meu soma-Cs no plural, porque eu vou ter dois argumentos. Eu vou ter o argumento para ver quem é a renda e o argumento para ver por ano. Então vamos lá, soma-Cs no plural, o intervalo da soma que eu vou estar querendo somar. Qual é a coluna que eu vou estar somando? A coluna com os valores. Bom, feito isso, observe que a minha barra de fórmulas está oculta, então vou clicar aqui na tecla ESC só para cancelar a fórmula, beleza? Vou precisar aqui da nossa barra de fórmulas ativa. Ó. Então vamos lá novamente, ó. Igual a soma-Cs no plural, pois eu tenho mais de um argumento, vou selecionar a coluna que eu quero estar somando, que a minha coluna é, tá aqui a nossa fórmula, vou selecionar a mesma pressionando o F4, ponto e vírgula, o meu intervalo do critério 1, vou na nossa guia lançamentos, novamente vou selecionar a coluna ano, eu vou primeiro filtrar por ano, então vou selecionar a coluna G, vou travar a mesma, ponto e vírgula, eu vou apontar lá para a minha célula que tem o ano, ó, perfeito? Vou selecionar aqui, ó. Como eu vou arrastar e não quero mudar este valor, eu vou estar travando, pressionando a tecla F4, ó. Ponto e vírgula, quem é o meu segundo intervalo critério? É aquela coluna onde tem a renda e a despesa, então a gente vai lá, ó, na nossa guia lançamentos, vou selecionar a minha coluna C, onde tem tanto as rendas como as despesas. Como eu não vou arrastar para o lado, nem haveria necessidade de eu estar travando. Vou travar apenas de praxe, beleza? Então eu vou pressionar o F4, ponto e vírgula, e aí eu vou discriminar agora quem é meu segundo critério. Ó. Nesse caso, meu segundo critério obviamente vai ser quem a renda e a despesa. Então eu vou clicar sobre ela, observe que eu não vou travar a mesma, por quê? Porque quando eu arrastar eu quero que ela mude de renda para despesa, ou seja, eu pego o critério da célula abaixo. Ó. Então eu vou fechar o meu parênteses e posso dar um Enter. Ó. E aí, observa, retornou aqui já o valor correspondente à renda. Ó. E aqui já retornou o valor correspondente à despesa. Observe que não retornou não, porque aqui o despesa, se não me falha a memória, está no singular. Ó. Agora sim, ó. E claro, não apareceu os valores monetários, então basta selecionar os intervalos e clicar aqui no símbolo de moeda. Ó. Bom, e aí eu quero o percentual, então é bem simples, ó. Vou colocar aqui o meu total, lembrando que para que eu obtenha o percentual, o que eu devo fazer, ó? Vamos primeiramente só somar esses valores, ó. Vou utilizar a forma soma, vou selecionar o meu intervalo, vou dar um Enter e já somei, ó. Então, se eu quero o percentual, é bem simples, ó. Para obter o percentual, eu pego o quê? Eu pego o valor que eu quero descobrir do percentual. Então, é esse valor que eu quero saber quanto é que ele representa em 100%. Então, é esse valor dividido por quem? Por meu total, ó. Então, como eu vou arrastar a fórmula, eu vou travar aqui o meu total, pressionando F4 e vou dar um Enter, ó. Então, esse aqui é o percentual que representa desse meu total, ó. Então, eu vou arrastar aqui a nossa fórmula. Se eu arrastar aqui para baixo, observe que eu já obtive aqui 1, ou seja, seria 100%. Ó. Selecionei esse intervalo, página inicial, vou aqui, ó, clicar no símbolo de percentual e observe. Ó. Então, esse valor aqui representou para mim, a minha renda foi equivalente a 53% desse valor total, e esse valor aqui foi 47%. Ó. Ou seja, formou aqui os 100%. Beleza? Então, eu fiquei ainda com 3% em saldo, em caixa. Legal? Então, a partir desse momento aqui, agora eu vou inserir o meu gráfico de rosca, que está bem simples, ó. Vou selecionar esses dois valores. Se eu fizer dessa vez, ó, vamos selecionar esses dois valores e esses dois aqui, ó, ao invés de eu selecionar os valores. Vamos ver o que acontece, ó. Vou clicar na minha guia inserir, vou clicar aqui no meu gráfico de rosca e observa, ó, cliquei sobre ele, tá aqui os valores. Se observarmos, ó, a renda aqui está representada pela cor azul e a despesa pela laranja, ó. Se eu clicar sobre qualquer uma delas, então, se eu clicar, por exemplo, sobre essa, cliquei com o botão direito, adicionar roda de dados. Ó. Então, observe aqui que adicionou 53%. Só adicionar, clicar sobre a outra, adicionar roda de dados, vai adicionar aqui o outro valor. Deixa eu só arrastar aqui para o lado. Acabei não selecionando especificamente só aquela barra. Ó. Então, observe, vou clicar aqui somente sobre a minha barra, sobre a metade aqui do meu gráfico, a parte laranja, cliquei sobre ele, adicionar roda de dados. Ó. Bom, 47%, 53%, tá lá. Não vou precisar do meu cheat gráfico. Vou diminuir aqui a área
do meu gráfico. E claro, vou só aumentar aqui um pouco o meu gráfico de rosca. Ó. Clico sobre ele, formatar a série de dados e vou aumentar aqui, ó, vou mudar de 75% para aquele valor lá de 50%. Ó. Vamos deixar ele aqui bem mais próximo. Legal? Bom, ao fazer isso, vou dar um Ctrl X. Vou trazer ele lá para a nossa guia dashboard e vou estar colando aqui do lado. Ó. Colei. Então, vou estar colando aqui do lado. E, claro, vou só reposicionar aqui o mesmo. Ó. Bom, aqui eu posso clicar sobre o nosso gráfico. E, claro, eu posso estar aumentando especificamente só a área dele. Ó. Legal? Aqui, no caso, a minha legenda ela é flexível. Eu posso estar mudando também a mesma, ó, de posição. Ó. Bom, ao fazer isso, agora o que eu vou fazer? Ó? A minha renda vai representar a cozinha verde, a minha despesa a cozinha vermelha. Então eu vou clicar somente sobre a minha metade, ó, a parte laranja. Vou clicar aqui, por exemplo, ó. Vamos clicar aqui na nossa metade azul, página inicial, e vou colocar o preenchimento verde, ó. E a mesma coisa vou fazer aqui para a outra metade do nosso círculo, a parte laranja, e vou colocar o tonzinho vermelho, ó. E agora sim, eu tenho lá o nosso gráfico, ó. Deixa eu só diminuir aqui um pouco o nosso retângulo. E vamos verificar como é que ficou. Deixa eu só exibir aqui, eliminar aqui a minha barra de forma para a gente ver se a gente tem espaço. Ó. Feito? Então deixa eu só reposicionar o mesmo aqui mais para cima. E agora eu posso aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Legal? Deixa eu só tirar aqui as configurações do lado. E agora sim, ó. Se eu for aqui 2019, mudar para 2020, observe os valores, ó, mudando. Ó. 2019, 2021. Então, bem interessante. 2021 não tem valores, perfeito? Então, por isso que não trouxe valores, ó. Bom, o arquivo está concluído. Eu espero que você possa ter nos ajudado deixando aquele gostei. Essa série foi feita em 4 vídeos. Na descrição desse vídeo tem um link da playlist completa. Se batermos os 50 likes, eu lhe disponibilizo o arquivo mediante ao seu e-mail nos comentários. Então, se você quer me ajudar a fazer esse vídeo bater os 50 likes, deixa aquele like no vídeo, informa o seu e-mail nos comentários e vamos torcer para que o vídeo bata os 50 likes, que ao fazer isso eu disparo aí o e-mail para todas as pessoas que deixaram o e-mail nos comentários. Lembrando que a você que é apoiador do nosso trabalho tem acesso ao arquivo completo, perfeito? Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe convido a estar se inscrevendo para que você não perca nenhum conteúdo nosso. Todos os dias postamos conteúdos nossos novos, então todos os dias você aprende a ser produtivo no Excel, seja utilizando fórmulas, seja utilizando dashboards, gráficos e o Visual Basic Application, o VBA. Então em nosso canal Programador Excel VBA, você aprende Excel de forma gratuita. Então se já for inscrito, meu muito obrigado. Se puder convidar mais pessoas a vir aprender conosco, quanto mais gente, melhor. Assim, vamos fazer com que esse canal cresça e podemos fazer melhorias aqui no nosso trabalho. Então, conto com você. O meu muito obrigado. Espero que tenha deixado aquele gostei. Traga seus amigos também para conhecer o nosso trabalho. Vídeos novos todos os dias e todos os dias conteúdos gratuitos para você que já é inscrito em nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.